Olá, pessoal. Essa é a nossa videoaula de hoje de bioestatística. Eu sou o professor João e nós vamos falar sobre medidas de posição ou de tendência central. Como o próprio nome já sugere, já indica, a ideia de medida ou de posição central ela visa, né, a determinação do centro da distribuição. É claro que ela não é bem definida, né, o que é essa posição central, né? Então, por isso, é comum essa consideração do termo tendência central. Tá? Não se estabelece aqui, né, qual das medidas ou qual dos meios é que define essa centralidade. Então, por isso, o termo tendência central. Bom, são medidas de tendência central, as medidas de aritmética simples e ponderada, lembrando que tanto aritmética simples e aritmética ponderada levam a mesmos valores, a mesmos resultados. O que modifica apenas é a metodologia que é utilizada nos dois casos para a obtenção dos resultados. E sempre que nós falarmos em média aritmética, seja ela simples ou ponderada, nós vamos utilizar essa simbologia, que é um x com a barrinha em cima ou um M maiúsculo. Eu geralmente utilizo mais preferencialmente esse x com a barriga em cima. Tá? A outra medida é mediana, né? E a gente vai falar isso em aulas futuras. E temos também a moda. Bom, falando sobre medidas de aritmética, primeiramente simples. Bom, a medida de a média aritmética simples, né? Ela considera nada mais, nada menos que a somatória total dos valores da distribuição dividido pelo número de variáveis. Nossa, parece que ficou meio confuso. Tá bom, então vamos lá, vamos analisar a equação. A equação, então, me parece que ficou mais confusa ainda. Professor, tem muita informação aqui que a gente não conhece. Vamos lá. A metodologia para se obter a média aritmética simples, ela é relativamente simples, como o próprio nome sugere, tá? Bom, e aí a gente tem essa equação que não parece ser tão simples. Mas vamos lá, o que significa esses termos aqui, tá? Ela me diz o seguinte, que a média aritmética simples, que é esse x com a barrinha, é igual à somatória de x n valores, tá? Dividido pelo número n valores, né? Ou seja, eu tenho um grupo de valores, né? Lembrando que para calcular a média, essas informações são dados numéricos, tá? Basta lembrar lá, são dados quantitativos que podem ser discretos ou contínuos, tá? Então, a média aritmética nada mais é do que a somatória de todos os valores dividido pela quantidade de valores que eu tenho. Isso, simplificadamente, eu escrevi essa equação de uma maneira mais simplificada e coloquei aqui, para a gente entender. Esse termo x com a barrinha em cima, ele é a nossa média aritmética simples. Eu esqueci de colocar a barrinha aqui, tá? Então, quando eu tenho x com a barrinha, é o resultado, é a média aritmética simples. Aí aparece esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolo é uma letra grega, tá? Essa letra grega chama-se sigma. E esse sigma, na matemática, ele é utilizado para representar uma somatória. Então, quando eu tenho esse símbolozinho aqui, que eu estou falando de valores ou de informações matemáticas, ele é utilizado para representar uma somatória, ou seja, eu vou fazer uma somatória de alguns valores ou de algumas informações, tá? E aí eu tenho o x aqui, que aparece na minha equação, esse x vai representar o valor de cada variável, tá? Então eu vou ter uma somatória de vários valores, né? Cada um valor de cada variável, que pode ser igual ou não, né? E n nada mais é do que o número total de variáveis do meu conjunto, tá?
Bom, quando a gente fizer exemplozinho, isso vai ficar um pouquinho mais fácil. De tal maneira, né, que eu tenho aqui, ó, a somatória de n valores xi. Vai ser x1, x2, x3, x4, quantos xn's eu tiver. Para facilitar, né, tem um exemplo aqui, ó, bem facilzinho. Ó, exemplo 1. Calcular a média aritmética simples de... Aí eu tenho um conjunto, ó, 8, 3, 7, 12 e 10. Bom, vamos analisar as informações aqui. Primeiro, as orientações. É possível verificar que o conjunto é composto por 5 variáveis. Então, ó, 8, 3, 7, 12 e 10. Então, o meu conjunto ele é composto por 5 variáveis. Logo, na minha equaçãozinha aqui, ó, o n ele vai ser igual a 5. Então, ó, os valores das variáveis são x1, que é a primeira variável, 8, x2, segunda variável, 3, o x3, terceira variável, 7, e assim sucessivamente. Tá? Daí, se nós aplicarmos, né, a equação que a gente viu anteriormente, né, eu vou até utilizar um modelo mais simplificado, que é esse aqui, ó. A média aritmética simples nada mais é do que a somatória de x dividido por n. Então, vamos lá. Ó. A somatória de x. Então, vai ser 8 mais 3 mais 7 mais 12 mais 10. Então, eu fiz a somatória de todos os valores de x que eu tinha, dividido pelo número ou pela quantidade total de variáveis, que no caso aqui a gente já viu eram 5 variáveis. Então, dividi esse valor por 5. E aí, olha o que aconteceu. 8 mais 3 mais 7 mais 12 mais 10, 40. 40 dividido por 5, 8. Então, a média aritmética simples desse conjunto de valores aqui é igual a 8. Tá? Lembrando que é sempre importante a gente tomar cuidado com o seguinte detalhe. Tá? Do ponto de vista crítico, esse valor ele sempre será maior que o menor valor e menor que o maior valor. Opa! Então, vamos lá. Quem é o menor valor? 3. Quem é o maior valor? 12. Então, necessariamente, esse valor ele precisa estar entre 3 e entre 12. Se acontecer de essa informação ela for menor que 3 ou maior que 12, já do ponto de vista crítico, eu já sei que tem um erro gravíssimo ali. Então, eu preciso refazer os meus cálculos. É claro que isso facilita um pouco apenas a análise, tá? Tem mais informações aí que a gente precisa considerar. Bom, falando sobre a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, ela permite a obtenção do mesmo valor que a média aritmética simples. O que vai modificar é apenas a metodologia, tá? De maneira geral, a média aritmética ponderada, ela leva em consideração a frequência com que cada variável se repete. Por exemplo, né, antes de pensarmos aqui, de interpretarmos a nossa equaçãozinha, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho num conjunto de valores que eu preciso calcular a média aritmética simples, e se nesse conjunto de valores eu tiver repetidamente 4 vezes o numeral 8, então eu poderia colocar 8 mais 8 mais 8 mais 8 4 vezes, né? Então, seria 8 mais 8 mais 8, 4 vezes, isso daria 32, né? Mas eu posso fazer, para simplificar, ao invés de colocar isso 8 mais 8, eu posso colocar simplesmente 4 vezes 8, né? Suponha que eu tivesse uma variável que aparecesse 8 vezes, para não colocar tal valor mais tal valor mais tal valor 8 vezes, eu colocaria 8 vezes esse valor. Então, essa é a proposta da metodologia que se utiliza a média aritmética ponderada, ou seja, nós vamos ponderar quantas vezes cada variável se repete. E aí, a partir daí, a gente vai utilizar isso para determinar ou para calcular os valores da média. Tudo bem?
Bom, a nossa equaçãozinha que a gente tem para calcular é essa aqui, ó. A média aritmética, que também é simples, né? Ou seja, o x barrinha nada mais é do que média aritmética. Ele não estabelece se é ponderado ou se é simples. Me diz o seguinte, que eu vou fazer a somatória, está aqui em cima, ó, lembrando, a somatória dos valores das variáveis, que é o xi, vezes a frequência com que cada variável aparece. Se eu tiver, por exemplo, 3 vezes o numeral 3, então 3 vezes 3. Se eu tiver 4 vezes o numeral 5, 4 mais 4 vezes 5. E assim sucessivamente, tá? Embaixo eu vou fazer a somatória dos valores das frequências que aparecem aqui, ok? Bom, então vamos lá. Eu coloquei aqui o FI, que é uma informação nova, é a frequência ou a quantidade de vezes que a variável se repete, né, dos dados XI. De maneira simplificada, olha, ela ficou mais simples aqui. A média aritmética ponderada vai ser a somatória dos valores das variáveis vezes a frequência com que elas aparecem, dividido pela somatória das frequências, né? De forma que eu vou ter, então, a somatória de x1 vezes a frequência com que essa variável 1 aparece, mais x2, que é o valor da variável, vezes a frequência com que essa variável aparece, mais x3, que é o valor da variável, vezes a frequência da variável 3, mais, e aí, quantas n variáveis eu tiver, e aí aqui embaixo eu vou fazer a somatória das frequências, que são esses valores, né, que se repetem aqui, ó, né, que são esses valores, né? Quantas vezes apareceu a variável 1, quantas vezes apareceu a variável 2, quantas vezes apareceu a variável 3, e assim sucessivamente. Olha no exemplo aqui como é que ficou fácil. Exemplo 2. Calcular a média, faltou aritmética aqui, né? Calcular a média aritmética ponderada dos números 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7 e 7. Bom, antes de fazer, vamos lá, algumas orientações que a gente precisa observar. É possível verificar que no conjunto as variáveis 3 e 4 não se repetem, ou seja, o 3 aparece uma única vez e o 4 aparece uma única vez. As variáveis 2, 5 e 7 se repetem duas vezes. Ó. O 2 duas vezes, o 5 duas vezes e o 7 duas vezes. E a variável 6 se repete 5 vezes. Então, está aqui, ó, 6 ela se repete 5 vezes, ok? Bom, lembrando que a somatória F1 mais F2 mais F3 tem que ser igual ao número total de variáveis, que nesse caso é 13. Por que eu sei que é 13? Ó, vou começar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 valores, ou 13 variáveis que eu tenho no meu conjunto. Então, o meu N, né, essa somatória aqui que vai me dar o N, tem que ser igual a 13, ok? Aplicando a equação, nós vamos ter o seguinte, ó, que a média vai ser x2, que eu estou chamando aqui de variável 2, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. x2, que é a variável 2, mais x3, que é a variável 3, x4, que é a variável 4, x5, que é a variável 5, x6 e x7, vezes a frequência com que a variável 2 aparece, mais o x3 vezes a frequência com que a variável 3 aparece, e assim sucessivamente. Vejamos aqui embaixo nos resultados, tá? Na análise dos resultados. Ó, x é igual. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma somatória, tá vendo? Estou somando tudo. Então, primeiro, a variável que eu tenho, 2. Quantas vezes ela aparece? 2 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2. Está aqui, ó. Segundo, a variável 3. Está aqui, ó. Quantas vezes ela aparece? Uma vez, então, 3 vezes 1. Depois, a variável 4. Ó. Quantas vezes ela aparece? Uma vez. Então, 4 vezes 1. Depois, a variável 5. Quantas vezes ela aparece? Duas vezes. Então, está aqui, 5 vezes 2. Depois, a variável 6, ela aparece 5 vezes, ó. 5 vezes, então está aqui, ó.
6 vezes 5. Depois, a variável 7. Está aqui, 7 vezes 2. Bom, embaixo, o que é? A somatória das frequências de cada uma das variáveis, né? Lembrando que essa frequência é o segundo valor aqui. Ó. O primeiro é o valor da variável, o segundo a frequência. Então, ó, foram 2, 1, 1, 2, 5 e 7. Então, está aqui, ó. 2, 1, 1, 2, 5. Desculpa, eu falei 7, na verdade é 2, tá? Aqui é 2, eu falei 7 é 2. Então, ó, 2, 1, 1, 2, 5 e 2, ok? Fazendo, então, né, a resolução desses valores, ó. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 2, 14. 2 mais 1 mais 1 mais 2 mais 5 mais 2 é igual a 13. Fazendo a somatória de todos esses valores que aqui em cima, 4 mais 3 mais 7 mais 10 mais 30 mais 14, isso é igual a 65. Então, 65 dividido por 13 é igual a 5. Então, a média aritmética desses valores é igual a 5. Se eu utilizar esses mesmos valores e fazer a média aritmética simples, eu chego ao mesmo resultado, tá? Não tem problema a escolha. A média aritmética ponderada, ela vem para facilitar quando eu tenho aquele conjunto com muitos valores que se repetem. Então, para não ter que fazer aquele monte de soma, né? Basta eu considerar uma vez o valor vezes basta eu considerar o valor vezes quantas vezes esse valor apareceu, tá? Só lembrando aquela análise crítica, né? O 5, ele está entre o menor valor e o maior valor. Então, pelo menos, está coerente. Caso eu não tenha errado nas minhas contas, esse é o resultado da média aritmética. Ok? Eu coloquei a observação aqui, ó, tanto média aritmética quanto a ponderada levam ao mesmo resultado, o que diferencia apenas a metodologia utilizada. Tá? Na prática, vocês podem utilizar quaisquer uma das metodologias que vocês obterão o mesmo valor. Tá? A questão é o que é mais conveniente, o que é mais prático. Né? Se a gente tiver um conjunto com muitos valores repetidos, só lembrando, e aí é conveniente utilizar a média aritmética ponderada. Mas é importante que a gente aprenda como se faça isso. Tudo bem? Bom, eu vou deixar para vocês essa lista no sistema e abaixo dela tem alguns exercícios, né, como tarefinha para vocês fazerem, tá? Bom, pessoal, era isso daí, tá? Lembrando que eu, além de disponibilizar esse material para vocês, estarei online para tirar as dúvidas de vocês no período de aula, tá? Então, quaisquer dúvidas, tanto quanto a parte teórica, quanto a parte da resolução dos exercícios, eu estarei disponível para atendê-los, ok? No mais, um bom trabalho, abraço e não se esqueça, fiquem em casa.